Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bússola Profissional, o primeiro podcast que fala sobre carreiras profissionais do Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Manuel Pacheco, eu vou ser o host, vou ser o apresentador desse programa como sou em todos os outros. E hoje nós temos uma breve apresentação, porque eu não quero perder nenhum segundo de conversa com esse cara. A gente já tava para trazer ele há bastante tempo e eu esperaria mais uns 50, 100 episódios, porque esse cara, ele é um ícone da nossa geração, principalmente de quem joga polo aquático, é um ícone da galera ali de São Cristóvão, Tijuca, Rio de Janeiro, e que todo mundo se espelha muito nele. Eu vou aproveitar esse papo aqui o máximo com ele. Hoje o papo é com o Alfredo Soares. E aí, moleque, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, das piscinas pro estúdio, é isso? Das piscinas pro estúdio. Tá certo, vambora. Caramba, cara. E outra coisa, é um prazer gigantesco ter você aqui. Um dos motivos também, obviamente, de ter começado esse projeto, de ter crescido, são todas as pessoas que, à minha volta, estavam ali, cresceram profissionalmente, evoluíram. E você é uma delas, assim. Eu acompanhei muito a tua trajetória lá no início, e eu tinha meus 15, 16 anos, não entendia direito o que você fazia. E, cara, quando eu fui entender, eu falo, pô, esse maluco, ele é diferente. Esse cara é diferente. E aí, pra gente começar falando um pouquinho da tua trajetória, obviamente você já foi em vários podcasts e falou um pouquinho disso, eu queria iniciar essa trajetória com base no que eu vejo pouca gente falar, que é da questão do esporte. Você era um bom atleta de polo aquático, por mais que, né, a gente tenha tido várias boas gerações lá no Fluminense, lá no Botafogo, a tua geração foi uma das mais vencedoras e você era um dos principais jogadores do time. E eu já começo com essa grande pergunta. Como é que essa tua vivência como atleta te ajudou a se tornar quem você é hoje? Cara, na verdade, a pessoa que eu me tornei hoje, o profissional que eu me tornei hoje e a pessoa que eu me tornei hoje, ela tranquilamente é 70% forjada pelo esporte. Eu diria que 60%, 70% é o esporte, 20%, 30% ali é a minha família e 10%, 20% é a faculdade, vai. E eu vou te... Acho que esses são os tamanhos das relevâncias, proporções. No que eu me reconheço hoje como pessoa e profissional. O polo aquático, inclusive, toda a dinâmica de substituição, de armação, de time, de decisão, de autonomia, as experiências que eu tive no Fluminense, a transição do Tijuca para o Fluminense, absolutamente todos esses momentos do esporte hoje, eu consigo ter muita clareza de conectar eles com momentos que eu tive que tomar na minha vida pessoal e na minha vida profissional, sabe? De vender empresa, de sociedade, de cliente, de problema. Então, hoje, assim, eu posso... não estaria sendo mediano de falar que hoje o Ludim, o Fred, o Duda, o Silvio Teles, o Carlinhos foram os meus grandes professores da vida. E que eles te encaminharam nessa época, até porque quando você tava jogando, eu lembro, eu falava, cara, o pessoal falava, o Alfredo joga muito, Alfredo, eu só fui pegando a tua carreira quando você já tava parando. E eu achei uma coisa muito bacana, que talvez você não vá se lembrar disso, mas a gente se encontrou, bateu uma bolinha lá no Tijuca, já quando você já tava parando ali no final. E eu lembro de uma coisa que pra mim foi muito incomum na época. Eu até falei eu tinha voltado, né? Ali você tinha voltado um pouco. Pra jogar um pouquinho. Ali foi muito incomum, porque isso eu conto pra todo mundo que eventualmente fala o teu nome. Você saía no meio do treino de natação, às vezes, pra poder atender um telefone pra atender cliente, cara. E eu lembrava disso, eu falava assim, cara, que foco é esse? Como é que o cara vai sair no meio do treino, ele ouvia o telefone tocar, o teu telefone ficava aberto à beira da piscina, você saía, às vezes, o Fredo tá precisando de um pra completar o coletivo, não, pera aí que eu tô atendendo o cliente. Cara, desde cedo você já teve isso de você colocar o teu cliente ali como prioridade, às vezes até você deixar de treinar pra você poder atender o pessoal. Cara, eu acho que eu fui mais atleta na minha carreira do que no polo aquático. Acho que no polo aquático eu fui um bom jogador. Joguei num bom time também, então o fato da gente ter sido ali uma geração muito vencedora, né? Acho que, meu time de 87 do Fluminense, talvez durante quase 3 ou 4 anos a gente ganhou praticamente tudo. Eu lembro que, na minha geração, eu fui campeão em todas as categorias. Eu fui campeão no infantil, depois no infanto, depois no juvenil, depois no
no júnior, depois no adulto. Então a gente foi campeão e a gente era uma geração que normalmente, quando a gente foi pro Fluminense, a gente jogava uma geração e ganhava a geração acima. Cara, legal demais. Então a gente foi uma geração realmente muito vencedora, mas era um time muito bom. Era um time muito unido, um time muito complementar, uma liderança do Silvio ali na época também muito boa, do Carlinhos. Então, naturalmente, foi uma construção coletiva. E que me deu grandes amigos da minha vida, me deu, o meu irmão, que é o Nicolas. Então, sou muito grato ao Polo. Cara, essa obsessão, né, presente em quase 99% das histórias de sucesso, ela é muito comum, na verdade. E naquela época, eu tinha um exemplo muito interessante dentro de casa, que era o meu pai, que era assim. Eu vi o meu pai desde pequeno, indo em Angra, final de semana, na casa do cliente para poder resolver alguma coisa. Quando encontrava um cliente numa praia, ele pegava o barco e ia até a praia que o cliente estava para poder falar com ele. Então, eu vi durante a minha adolescência, que é uma parte muito importante dessa construção de princípios e valores, o meu pai sendo esse cara de operações que tinha um foco muito grande no cliente. Então, meu pai era o cara que escolheu o condomínio que a gente alugava a casa em Angra para ficar perto dos clientes da empresa. Meu pai era o cara que tinha várias vezes, eu via ele no sofá cansado, ele falava, vamos jantar hoje no centro, lá no Portinho, né, que a gente chamava, para ser visto, para ser lembrado. Então, na época, eu não fazia ideia. Mas você só acompanhava. Mas era o exemplo que eu tinha. Legal. Então, quando eu começo a trabalhar, a direção que eu tenho dentro de casa é essa. Então, cara, uma frase assim, clássica do meu pai, no meu comecinho de carreira, que eu era freela de designer gráfico, eu no meu computador, na casa, morando com meus pais, no início da faculdade, ali com 18 para 19 anos, eu no computador de tarde, tipo, mexendo, fazendo alguma coisa e tal, não sei o que lá. O meu pai chegando do trabalho e falando assim, e aí? Não, meu pai chegando não, meu pai indo pro trabalho e ele chegando pra mim e falando assim, sai daí, rapaz, vai pro teu cliente. Fica lá. Eu, pai, mas hoje eu não tenho reunião. Ele falou, tu não tem que esperar a reunião pra visitar teu cliente. Se você estiver no teu cliente, ele vai precisar de alguma coisa, ele lembra de você, vai passar alguém para visitar ele que precisa do que você vende, vai ficar dentro do teu cliente ao invés de ficar dentro do teu quarto. E estamos falando de uma época que não era muito comum internet, conteúdo, marketing digital. Óbvio que isso que meu pai falou naquela época, hoje, talvez você está dentro de casa, produzindo conteúdo, outro momento. Você está gerando um tipo de movimento também. Sim. Mas naquela época que não era normal isso, não existia isso, cara, eu lembro muito bem do meu pai falando isso. E eu lembro que dos meus 18 aos meus 21 anos de idade, 23 anos de idade, eu saindo de casa, pegando meu carro, gasolina era contada ali, tinha mesadinha que dava, mas era contado. Indo pra Marina da Glória, que era 40 minutos da minha casa, pra ficar o dia inteiro. Tinha até um termo, uma expressão que eu usava. Pra ficar espreitando ali, não era essa expressão, mas era pra ficar... esperando a oportunidade vagando. Aparecer. Eu ficava vagando na Marina da Glória. Por quê? Porque eu atendia quase todas as lojas. Caramba. Então eu ficava ali vagando. Ia na lanchonete, entrava na MB Náutica do Maurício, entrava na Real do Tadeu, aí cruzava com o Tadeu, aí cruzava com o Maurício, aí o cara da loja lá de trás, de acessório, às vezes falava assim, tô precisando do uma arte agora, tal, não sei o que. Eu falei, tô agora. Aqui, quer que eu faça agora? Então, isso eu não posso negar que essa atenção e proatividade o meu pai deixou setup em mim desde cedo. E o carinho e a empatia ali, a forma de tratar, de lidar e de construir relações, sem sombra de dúvidas, a minha mãe é a grande responsável por isso. Uma pessoa que me tratou, me cuidou sempre assim. E hoje eu vejo que tem muito da forma como a minha mãe cuidou de mim que eu cuido dos meus clientes. Sabe? O carinho, a atenção, o cuidado, a servidão, né? O fato de você se colocar no lugar de servir. E aí eu acho que isso é uma mistura ali que preenche a jornada, entendeu? Porque se você é esse cara mais interessante do que interesseiro para captar, é disponível,
é atencioso, é observador. Aí você conecta com um cara que, porra, tem carisma, tem empatia, se coloca no lugar do cliente, quer gerar valor pro cliente, tangibiliza o valor que gera e sabe se valorizar. Quando você constrói isso tudo aqui, vira sem sombra de dúvida, uma estratégia imbatível. Cara, muito bacana essa história. Você já trouxe todo o background, né? Tanto da tua mãe quanto do teu pai, porque essa era uma das perguntas que eu tava querendo te fazer. Aqui no podcast Bússola Profissional, a ideia é a gente ajudar jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Então a gente sempre traz aqui profissionais das mais diversas áreas. E a gente tem uma pergunta padrão aqui, é quem foi a tua bússola profissional? Porque hoje você é a bússola profissional de outras pessoas que estão te assistindo. Mas quem foi a tua bússola profissional? Pelo que você respondeu, eu já tô entendendo que é de um lado um pouco a tua mãe e do outro lado teu pai. Cara, não. Meu pai foi uma bússola minha. Eu lembro até hoje... Eu gosto sempre nessas perguntas de falar o que me vem à cabeça. Claro. Quando eu fui no escritório do meu pai, em São Cristóvão, que eu vi uma sala grandona assim, as bandeiras do Brasil, as coisas, medalhas, os troféus, tal, os troféus. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, porra, eu quero essa parada aqui, mano. Ser o que meu pai é maneiro. Então, desde ali, eu criei uma conexão com o trabalho do meu pai. Então, eu olhava pro meu pai e falava, pô, isso aqui é legal. Ter uma sala dessa, ter uma secretária. Porra, isso aqui é legal, cara. Isso aqui é maneiro. E aí, de lá, você... Então, essa foi a primeira coisa, a primeira vez que o trabalho, ele se torna... Ele tem alguma relevância pra mim. Entendi. Alguma referência. Depois disso, eu lembro muito bem que o Ludim, que era o técnico do Tijuca, o cara que me descobriu na natação e me levou pro polo aquático, ele era um cara boa pinta, sarado, porra, ia pro Tijuca sempre bem vestido, ele era professor de educação física. Eu tentei cursar educação física por causa dele. Então eu vi e falei, pô, o cara é boa pinta, tá sempre bem vestido, porra, vem pra cá de moto, porra, a vida do cara é na academia, tal, não sei o que lá. Eu falei, porra, mano. Vivendo um sonho. Essa parada é maneira. O cara chegava de capacete lá, porra, no Tijuca pra dar treino, tal, chegava com um motão, tal, não sei o que lá. Eu falei, porra, mano. Então ele foi também uma referência ali. Então na época eu moldei ele. Falei, pô, o cara é concentrado, o cara é calmo, tal. Então eu ia pegando as referências na parada. Mas o primeiro cara que eu almejei ser e ter o que ele tinha se chama Paulo Tadeu. Que na época era o sócio do Paulo Renha na Real Powerboats. Era um amigo do meu pai e a gente tinha costume de almoçar com ele final de semana e na casa dele final de semana. E eu peguei um growth dele, assim, profissional muito grande, que foi quando ele saiu de engenheiro da fábrica para sócio da fábrica e ele começou a ganhar muito dinheiro em 2, 3 anos. Então ele saiu de um apartamento no Recreio para uma casa na Barra, para uma Porsche na garagem, um Mitsubishi Eclipse, e a gente passava Natal na casa dele, a gente tinha uma relação muito próxima com ele e eu vi aquele crescimento ali e ali eu desejei aquela parada. Então eu posso te garantir que na minha adolescência em Angra foi a primeira vez que eu tive uma relação com a ambição, porque a gente tinha casa no condomínio que as pessoas tinham muito mais dinheiro que a gente, e eu lembro de ver o que meus amigos tinham, o barco, as coisas, as motos, os carros, e começar a falar, porra, eu quero isso também. Eu quero isso também. Por que meu pai não tem isso? Porra, eu quero isso também. Mas o Tadeu foi o cara que impregnou essa ambição em mim. Então eu lembro até hoje quando ele comprou a Cayenne, quando ele comprou o Eclipse, quando ele se mudou pra casa na Barra, de eu olhar aquela parada, de chegar na casa dele, aquela porra árvore de Natal, aquele salão gigante, pô, a mulher bonita, a família, todo mundo lá, ele, pô, o patriarca de pô, todo mundo aqui e tal. Eu falei assim, porra, mané, eu quero ser esse cara. E aí foi... Então, se eu fosse falar assim, a minha primeira referência... profissional. Foi o Tadeu.
Pô, legal. Paulo Tadeu. Legal. E eu acredito que também esses outros profissionais que você falou foram construindo algumas partes do que você também desejou se tornar. Óbvio que, de uma certa forma, um espelho passou a ser esse que você falou, mas os outros, de uma certa forma, também construíram um pouco do teu imaginário e da forma como você pensava. E eu acho muito legal também a gente falar sobre esse lado que você disse sobre essa questão da construção da tua ambição. Porque hoje as pessoas podem ver o teu sucesso e, de certa forma, falar assim, pô, ele veio de família rica. Pô, ele veio de uma família, né, com uma certa condição. Você acredita que a condição social que você veio, ela foi propícia para que você conseguisse, né, desenvolver essa ambição e chegar onde você chegou hoje? Cara, hoje... eu acho que a ambição, ela é uma parada que vai mudando, sabe? Jura? Eu acho que a primeira ambição que você quer, ela normalmente é o dinheiro. Aí você chega no dinheiro. Aí você vê que o dinheiro não preenche uma outra parte fundamental, que normalmente é o reconhecimento. Aí você começa uma busca normalmente incansável por reconhecimento, que é o que hoje, se você parar para analisar, por que todo dono de empresa está tentando virar público no Instagram, está querendo ganhar seguidor? É para ter o sentimento que as pessoas reconhecem tua história, teu resultado. Porque é isso que faz as pessoas quererem ter um carrão. Não estou generalizando, claro, tem um cara que é apaixonado por aquilo. Mas, pô, a Porsche não teria problema de fila de espera se todo mundo estivesse comprando porque é apaixonado por Porsche. Não é. A grande massa tá comprando porque o cara quer aparecer com Porsche. Porque ele sabe que se ele tiver um Porsche, o professor da escola, o vizinho dele, vai todo mundo reconhecer ele por tipo assim, pô, esse cara tá bem. Status, né? Tanto que hoje um dos maiores problemas do mundo dos negócios é o cara não fechar uma empresa, fechar uma loja, porque ele não quer se passar de estar quebrando. Aí ele mantém o negócio que tá indo mal porque ele não quer passar pros vizinhos, pros amigos que ele tá mal. Que ele deu errado, entre aspas. Que ele tá dando mal. Então, eu acho que a primeira ambição que a gente carrega é a ambição financeira. Depois da ambição financeira vem uma ambição de reconhecimento. Só que normalmente, quando você pega essa equação aqui, você doou grande parte da tua vida pro teu trabalho. Sim. E aí começa a ter uma ambição de tempo. Comprar tempo de volta. Começa a ter uma ambição de tempo. De tipo assim, porra, beleza, mas cara... E eu tenho falado muito isso, Manuel. Eu tenho falado muito que o dinheiro tem um preço. O dinheiro não é o mesmo dinheiro. Não é, irmão. 100 mil reais, quinta-feira, 8 da noite, em Alphaville, para uma palestra, é mais dinheiro do que 200 mil reais num sábado no Rio. Por mais que o resultado líquido do Rio seja maior, o custo desse dinheiro é muito grande. É eu ficar 1 hora para ir, 1 hora para voltar num avião tomando risco de vida. É eu gastar 30 minutos para ir, 30 minutos para voltar pro evento, mais 1 hora de evento, mais meia hora atendendo a galera. Ou seja, são 5 horas. São 5 horas num sábado, longe da minha família. Ah, o avião vai dar 20 mil reais de gasolina, mas tu vai ganhar, então, 160 mil reais? Mas esses 60 mil não vale o tempo que você vai ficar longe da sua sábado filha. Da minha filha. Então, eu acho que o que você aprende... Eu acho que a ambição, ela vai se desenvolvendo como músculo e você vai amadurecendo a tua ambição. E eu tive tenho gratidão e tive a honra de acabar indo para uma jornada aonde eu consegui preencher a ambição de uma forma muito rápida. Porque eu tive reconhecimento antes de ter dinheiro.
Antes de eu vender a X-Tech, eu já dava palestra, já tinha ganhado prêmio, eu já tinha reconhecimento. As pessoas já me achavam mais foda do que eu era. As pessoas já me achavam mais rica do que eu era. E não por causa da minha roupa, do meu carro, por causa do meu conteúdo. Legal, cara. Por causa do meu profissional, as pessoas achavam que a minha empresa era 10 vezes o que a minha empresa era. Então essa história que você contou agora, Então, que foi muito legal. A minha ambição, a minha história, ela é invertida. Primeiro eu conquistei o reconhecimento. Muito aí bacana. depois eu ganhei dinheiro. Legal. E depois eu consegui fazer o de oxigenar os dois. Sim. Equilibrar as contas. E ali. se você parar pra analisar, a maioria das pessoas que ganha dinheiro, ela depois gasta o que ela ganhou pra construir reputação. Cara, isso é verdade. Isso é muito verdade. Elas pagam prêmio, elas vão doar dinheiro, elas vão fazer uma porrada de coisa pra no final do dia preencher a reputação. O reconhecimento. Pra ter o reconhecimento. E essa palavra reconhecimento da questão profissional é muito legal, porque o reconhecimento ele também tem uma hierarquia. Então a primeira coisa que você quer ser reconhecido normalmente é por quem? Você quer ser reconhecido pelo teu pai, mano. Quer que a tua mãe e teu pai te reconheçam. Quer que eles achem que, o que você faz, você é bom bastante. Você é bem remunerado pelo que você faz. Então, sim, o primeiro reconhecimento mais importante não é o do teu chefe. É o do teu pai e da tua mãe. Se teu chefe te achar um merda, mas a tua mãe e teu pai achar legal o que você faz, você não larga o emprego. Caraca. Se você for infeliz no teu emprego, mas você for bem remunerado e teu pai e tua mãe reconhecerem você pelo emprego que você tem, você não larga o emprego. Você entuba. É verdade. Com certeza. Aí depois que teu pai e tua mãe te reconhecem, aí começa, antes do teu chefe, o reconhecimento dos teus amigos. Quantas pessoas não estão num cargo legalzinho e que todo mundo acha do cacete e o cara não sai? Quantas pessoas trabalham numa empresa maneira e as pessoas acham que ele é 2, 3 vezes maior do que ele é e ele não larga a empresa, ele prefere continuar num cargo pequeno na empresa do que tentar alguma coisa. Fulano trabalha... Porque, fulano trabalha na Ambev, fulano trabalha na não sei o quê, fulano trabalha não sei o que lá. Então, os amigos são o segundo nível de hierarquia. Depois disso, começa a sociedade. Então, tu começa, cara, no âmbito... E por que eu tô falando isso? Porque, você morava onde na tua infância? São Cristóvão, sempre morei em São Cristóvão. Então, meu irmão, quando você tava estudando em Ipanema, você tinha vergonha de falar onde você morava, pô. Porque tu sabia que aquilo ali ia te atribuir uma parada. O pessoal ia falar assim, não, ele é de São Cristóvão. Teu pai podia ser dono de São Cristóvão, irmão. Você não saía falando que você morava em São Cristóvão se tu estivesse na Zona Sul, numa balada. Você falava, moro na Zona Norte primeiro. Falava, moro perto do Maracanã, ali na Tijuca. Morava lá na Zona Norte. Por ali. Tá, então, cara, assim como eu brinco que quem morava em Copacabana, não falava que morava em Copacabana. Eu falava, moro na Zona Sul. Moro na Zona Sul. Era diferente morar em Ipanema, Leblon e Copacabana. Com certeza. Na nossa geração ali. Sim, Copacabana sim. Tava caindo nesses termos e tal. Então, eu acho que a ambição é esse músculo que precisa ser trabalhado. A gente tem uma expressão no G4 muito forte, que a gente precisa renovar a nossa ambição. E como é que renova a ambição? Com referência, com ambiente e pessoas. É assim que se renova a ambição. A coisa que mais renovou a minha ambição na minha vida foi minha lua de mel. Caramba, jura? Porque eu vim de baixo, né, cara? Meu pai Sim. tinha uma condição maneira, depois meu pai tomou decisões erradas, virou taxista. Depois, quando meu pai praticamente quebrou, eu tava vendendo a empresa, então eu consegui meio que ajudar todo mundo. Sim. E tem uma relação maravilhosa com meu pai e com a minha mãe. Hoje em dia, graças a Deus, a gente é muito bem estruturado familiarmente. Sim. Meu patrimônio serve minha família. Mas... quando eu ganhei dinheiro, eu sempre fui muito mão de vaca, sabe? Sempre fui muito frugal, sempre fui muito... Sabe? Sempre criei uma paixão maior de ter o dinheiro no banco do que de viver o dinheiro. Isso fez eu criar os 25 princípios do dinheiro ao longo da minha vida. Desde os 30 anos. Há 8 anos eu criei esse documento. Tem 25 princípios. Tem que vai virar um livro um dia, isso, por favor, né? E quando eu pego isso, cara, na minha lua de mel eu me permiti.
Na minha lua de mel, aquela pressão de lua de mel, Sim, fazer, pô, tal, lua de mel, uma vez só, tal, não sei o que lá. Então, esse gatilho de uma vez só, ele acabou automaticamente fazendo eu fazer pela primeira vez uma viagem invertida. O que eu chamo de viagem invertida? É a viagem que você coloca um budget e você fala, cara, eu vou viver o melhor, tá ligado? Foda-se. Até tanto eu vou viver o melhor. Vou escolher tudo melhor. E eu vou nessa linha. E aquilo ali eu me perguntei na época, pela quantidade de dinheiro que eu já tinha guardado, eu me questionei de por que não eu tenho uma lua de mel por ano. Por que não toda viagem minha não é uma lua de mel? Você já tinha trabalhado tanto, já tinha guardado tanta grana. E aí, a partir de então ali, muita coisa na minha vida mudou. Foi quando eu escrevi o princípio Viver o Dinheiro. Que tem muita coisa que a gente pode viver o dinheiro. Então, vou te dar um exemplo aqui pra galera entender na íntegra. Eu tinha muito aquela coisa do tijucano, né? Do, imóvel, patrimônio de imobiliário. A gente foi criado num bairro espanhol e português ali, de grande influência financeira, ou espanhola ou portuguesa. Então, naturalmente, esses caras são acumuladores financeiros. Sim. Então, esses caras, eles vivem pouco dinheiro, mas eles acumulam muito dinheiro. Normalmente, colocando em imóvel. E eu estava indo nesse caminho. Então, eu comprava muita salinha. Por quê? Por causa do gatilho da quantidade. Então, entre eu ter um imóvel de 10 milhões, eu queria 20 salas de 500 mil. Por quê? Porque aquilo dava um gatilho de riqueza. Pô, eu tenho 20 imóveis. E eu estava indo nessa direção. E aí, uma pessoa que eu considero muito... o Guilherme Benchimol, ele virou pra mim numa academia e falou, cara, isso aí é sensação de riqueza. Isso aí era riqueza na geração passada. Na tua geração, com fundo imobiliário, os produtos financeiros que existem, isso não é uma decisão inteligente. E quando ele falou isso, eu conversando com o meu family office também, com o Farcu da F8, ele virou pra mim e falou assim, Alfredo, deixa eu te falar uma parada. Se você comprar uma casa no Boa Vista, você vai aproveitar com a tua família, você vai ser mais saudável, você vai curtir, você vai ser feliz, ela vai valorizar e o teu dinheiro tá lá. Tá valorizando. Então, você pode também ter negócios que vão valorizar e você vai usar. E o fato de você usar é muito melhor do que o rendimento que vai te pagar. Por quê? Porque se tu comprar essa casa e alugar ela por 100 mil, o que você faz com 100 mil? Equivale a 10 dias por mês, todos os finais de semana você poder estar na tua casa, com a tua roupa, com a tua moto, com as tuas paradas? Não vai, né? No nível de hotel que você fica, 100 mil reais, você vai fazer o quê? 10 diárias? Aqui. E aí, ali, eu comecei... E o hotel, você tá rendendo dinheiro? Você tá ganhando dinheiro? Tá só perdendo. Aqui a casa tá rendendo, pô. A casa tá valorizando. E eu comecei a entender o conceito do dinheiro. Eu comecei a mudar muita coisa na minha vida. E isso foi uma ferramenta de ambição também poderosa. Não, e o que eu acho mais bacana de toda essa tua explicação é o fato de você realmente ter começado com reconhecimento e depois, automaticamente, você ter ganho dinheiro. Você acha que o motivo pelos quais os empresários eles mais quebram é justamente esse, o fato deles conseguirem o dinheiro primeiro e irem buscar o reconhecimento, do que ao contrário? Eu acho que não. Eu acho que os empresários mais quebram por conta da relação que eles constroem com o dinheiro. Isso faz o empresário quebrar. O vício de achar que tudo que ele mete a mão dá certo, a alavancagem patrimonial, o cara começar a gastar dinheiro futuro, o cara começar a não liquidar dinheiro passado, então tá sempre carregando risco, sempre carregando risco, sempre carregando risco. É porque quando você... Eu brinco que nisso, cara, eu fui também muito abençoado. Porque eu já tive vários momentos financeiros diferentes. Então, eu já comecei a ganhar muito dinheiro por mês. Eu já dei uma porrada. Eu já dei outra porrada. Eu já tenho... Assim... Porque é diferente. Uma coisa é virar e falar assim, cara, vai começar a sobrar 100 mil por mês agora pra você. O que a maioria faz? Começa a ganhar 100 mil. Vou usar 100 mil como um valor. Começa a ganhar 100 mil, o custo de vida é 20. O que esse cara faz? Sobe o custo de vida dele e começa. Mano, vou comprar apartamento de 10 mil por apartamento. Vou pegar um carro melhor, 15 mil de prestação de carro. Então, o cara ele começa a preencher as contas com dinheiro futuro. O que acontece quando ele faz isso? Ele nunca vai ter o dinheiro do dinheiro. Porque ele vai comprar antes de acumular.
E ele vai comprar coisas e vai investir em coisas. Só que o investimento também dá errado. Então isso é muito comum. Quando o cara normalmente dá... Então, essa é o normal do brasileiro. O cara começar a ganhar um dinheiro e ir ganhando dinheiro. Já tá contando que ele vai ganhar. E aí eu te falo o que faz a maioria da galera que ganha dinheiro não enriquecer. Eu tenho essa resposta. Pode falar, por favor, que eu vou até gravar essa aí. Puxar a família junto. Jura? Óbvio. Você tenta subir todas as pessoas da tua família pro teu nível. Sendo que eles não trabalham para se manter no teu nível. E aí você bota eles no nível e mantém eles no nível. Você não faz caixa. Quando você não faz caixa, você não abre espaço para oportunidade quando ela chega. Quando a oportunidade de se mudar para um apartamento na planta menor chega, tu não tem caixa. Quando a oportunidade de comprar um carro melhor, muito barato à vista, porque o cara tá apertado, você não tem caixa. Quando aparece a oportunidade de você comprar a ação da tua empresa, você não tem caixa. Por que não tem caixa? Porque tu subiu o padrão do teu pai, subiu o padrão da tua mãe, subiu o padrão da tua irmã, tu tá salvando todo mundo, ou seja, tu acabou de criar a porra de um saco gigante que é você só puxando. E que você tem que manter e subir, manter e subir. Acabou. Acabou. Em pouco tempo você quer. É a mesma coisa uma empresa pequena, pô. O que faz uma empresa pequena não ir pra média, uma empresa média não ir pra grande, é como ela administra o caixa. Porque quando a oportunidade chega e ela chega, só que ela chega sem avisar, você tem que estar capitalizado. E aí, já puxando um gancho, é o mesmo problema de quem tem muita coisa. Quando aparece uma oportunidade, tá sem tempo. Então isso é uma parada muito séria, mano. Agora, só pra complementar, do outro lado, você tem o cara que ele dá a porrada. E quando o cara dá a porrada, você tem dois tipos de cara. O que ele paga a porrada, vai lá e fala, cara, vou comprar, vou realizar isso, vou realizar aquilo, vou realizar aquilo. E tem aquele que bota o dinheiro e fala, não, eu vou realizar com o rendimento do meu dinheiro. Esse é mais inteligente. Eu diria que não é questão de inteligência. Eu diria que é uma questão de coragem o que você quer pra tua vida. Tem gente que precisa da água batendo na bunda pra ter motivação. Verdade. Tem gente que tem motivação por causa de um sonho. Tem gente que valoriza a tranquilidade. É quem você é. Essa é a parada. Então, hoje, cara, absolutamente tudo que eu tenho, eu comprei com o dinheiro do meu dinheiro. Então, isso me cria um nível de, cara, tranquilidade muito grande, entendeu? Não é que eu não tome risco. Porque hoje o G4 é uma empresa com 400 funcionários, tem uma porrada gigante de risco. O risco. Tá, não sei o que. Então, tem risco. Claro que tem. Mas eu chamo que você tem uma arquitetura financeira. Então, cara, a decisão, ela fica fácil. O limite, ele é imposto pela tua regra. Não é pelo teu bolso. Ele é imposto pela tua regra. Porra, essa é a minha regra? Porra, então vou respeitar a minha regra. Porra, é isso aqui a minha dinâmica? Então vou respeitar a minha dinâmica. E aí você cria uma rotina pro dinheiro. E isso constrói riqueza. Cara, que aula. E outra, eu acho sensacional uma fala tua que a gente pode pegar um gancho, porque você já teve uma empresa, que foi a X-Tech, né? Que ela começou como uma empresa pequena e ela foi crescendo. E foi exatamente essa premissa, foram esses fundamentos que fizeram com que a X-Tech ela saísse de uma empresa relativamente pequena para uma empresa grande? Ou quais foram os outros componentes que você usou para realmente tornar essa empresa gigantesca a ponto de ser vendida por milhões? Então, a X-Tech ela foi vendida quando ela era uma empresa, na época, considerada pequena para média. Quando ela foi vendida. Foi vendida para uma empresa que na época era considerada média para grande. Vetex, né? Foi a Vetex, e que hoje é uma empresa grande. Sim. Mas o único fator de sucesso da X-Tech foi a obsessão. Eu fiquei completamente obcecado de que aquela era a única oportunidade da minha vida. Que eu não tinha espaço para falhar. Que eu tava, perto de fazer 30 anos. E que aquilo ali era... Cara, era a chance da minha vida. E aquilo me deixou num mood obcecado. O meu pai, minha mãe me construíram, me educaram, e o esporte para trabalhar muito, para aguentar muito. Então, naquele momento, eu acho que a obsessão
pelo trabalho, pelo construir, o risco, a coisa foi o que acabou abrindo a chance de dar certo. Foi obsessão absoluta, assim. E eu lembro de ter lido no teu livro, né? Essa eu acabei nem te contando, ia te contar depois nos bastidores. Meu cachorro comeu o teu livro. Bora vender, eu comprei o teu livro na pandemia. Já ele tá vendendo ração. Ele comeu o teu livro e comeu aquela parte toda inicial, depois eu tive que comprar outro livro para poder assistir, mas apesar de conhecer um pouco da tua história. E eu lembro de você falar muito sobre uma obsessão que você tinha de ser milionário antes dos 30. E aí, quando você vendeu a X-Tech, a X-Tech, você acho que concretizou a venda faltando 1 ou 2 meses para você fazer 30 anos. Você acredita que essa obsessão, se assim a gente pode colocar, de se tornar milionário antes dos 30, ela mais te ajudou ou ela mais te atrapalhou na tua trajetória? Eu não diria atrapalhar, mas a minha obsessão, a questão do 1 milhão antes dos 30, era que meu pai tentou de tudo para eu me tornar um funcionário público, concursado. Meu pai queria porque queria que eu virasse salva-vida. Eu sabia nadar bem, gostava de praia. Ele falou, se tu passar no concurso para salva-vida, eu, te dou um flat em frente à praia. Tu vai morar em frente ao trabalho. E ele me vendia isso dentro de casa. Imagina ir pra praia todo dia, ficar lá, Lifestyle. Qualidade de vida, segurança. Meu pai sempre foi um cara muito criativo, muito empreendedor, mas meu pai não tinha a coragem necessária para ser empresário. Isso ele sempre deixou claro para mim. Eu tentei provocar ele na época que eu comecei a entender mais de negócio. Por que tu não abre um negócio? Tu é bom pra cacete, você isso. Essa praia não é comigo, eu não sei acordar devendo, não sei dormir devendo, tal, não sei o que lá. Beleza. E meu pai botava isso, meu pai queria essa segurança. No final do dia eu entendo, meu pai queria se livrar do problema. Queria falar, cara, se meu pai passa na porra dessa, de fome ele não morre. Tô tranquilo. E meu pai sempre foi um cara muito feliz no simples, real. Meu pai sempre foi o cara que teve as coisas, mas as coisas nunca fizeram ele feliz. Ele sempre é feliz com o que ele tem. Legal isso. Sempre. Difícil. Eu vejo hoje foto do meu pai num barco de alumínio que ele pediu lá de presente, que ele tem, na moto que ele tem, amarradão, felizão, realizado, ou seja, independente se ele tá em Angra, em Floripa ou na Baía na Barra de Guaratiba. O cara, ele sabe ser feliz. Bom, dito isso, eu fiz a conta, eu sempre fui um cara safo assim, falei, cara, o salário ali, se eu passar, é de 7, 8 conto. Pra eu ter um salário de 7, 8 conto pra vida toda, é 1 milhão. Então, o que substitui o emprego público é eu ganhar R$1 milhão. Então, meio que regra, ela veio dessa obsessão. Desse ego. De, preciso jogar na cara do meu pai que eu conseguia, superar o que ele queria. E eu sempre tive isso, irmão, de 10 mil pessoas aplaudindo. Se meu pai não tivesse aplaudindo, eu não me sentia satisfeito, preenchido. Não me sentia satisfeito. Então você precisava provar pra ele. Eu sempre tive uma aprovação com meu pai muito bizarra. Sempre tive um cuidado e um carinho com a minha mãe. Sempre tive uma aprovação pro meu pai muito bizarra. Acho que tem 3 pessoas na minha vida que eu tenho essa necessidade de validação. Que é meu pai, que hoje eu acho que é menor, mas é ele. O Mariano, que também hoje é menor. E o Thales também, que hoje os 3 são bem menores. Acho que eu amadureci com a minha filha, casamento. Mas são 3 caras que, a validação deles pra mim tem um peso diferente. São 3 caras que eu admiro e respeito muito dentro das suas características. Não que eu concorde com eles, claro. Mas que eu admiro. Que eu criei essa relação. E aí, cara, fiquei nessa parada. Então eu tinha muito esse norte. Só que, cara, eu tava, só tinha feito cagada. Tinha tentado ser corretor. Tinha, meu irmão, tinha errado. Tinha abrir factory, tomei volta. Tinha seguido o dinheiro e tinha me ferrado. Quando eu descubro a loja virtual ali, que eu vejo que, tem um potencial da parada ser grande, e começo a entender como aquilo poderia ser grande, eu falo, eu conheço esse caminho. Dá pra ganhar na disposição. Não é sobre ser inteligente. Agora é disposição. Eu tenho produto. Então agora é quem tem mais disposição. Eu shift a chave de... Não é sobre 1 milhão. É sobre o maior número de lojas que eu consegui criar. E aí eu começo uma maratona no Rio de criação de loja virtual. Quando eu praticamente ali domino o Rio,
em termos de virar referência, de, pô, falavam em e-commerce, loja virtual, foi a época mais ou menos que a gente se conheceu. Foi. Pô, falavam de mim, então meu telefone tocava pra cacete. Parava um segundo. As lojas do Rio eram praticamente todas meus clientes. Ateliê Valentina, Charlotte, papapá. Eu falo assim, porra, agora o Rio... Ficou pequeno. O Rio... Porque quando você falando isso, tem uma parada que eu falo que é muito maneira. A minha ambição, ela começa em ser o cara da Tijuca. Então eu olhava pro cara que era dono da Weidman, que era dono da academia, que era dono do restaurante, que era dono do mercado. E eu olhava aqueles caras que sempre paravam assim com um carrão do ano em frente ao estabelecimento e falava, cara, porra, um dia eu quero. Então a minha ideia era, cara, como é que eu vou ter vários negócios dentro da Tijuca? Eu queria ser o cara da Tijuca, eu queria ser um desses empresários. Aí depois eu fui estudar na Universidade Cidade. Aí eu falei, porra, mano, o Rio é maior que a Tijuca. Como é que eu consigo me tornar relevante no Rio? Cara do Rio. Depois eu via... Então eu ia meio que, né? Depois a minha missão foi indo. Exatamente. Mesmo. E quando eu percebi isso, eu lembro até hoje, assim, o que destravou do empresário do Rio, do empresário carioca, pro empresário nacional, foi a Feira do Empreendedor do Sebrae. Pô, legal, hein? Essa história é muito louca, irmão. Eu recebi um e-mail, eu tava num dia no escritório que a gente ficava até tarde, eu e Ricardo, Jordão, que eram meus sócios. E eu vi um anúncio no meu spam. Pague R$ 1.800 no cartão em 6 vezes e tenha um stand na feira para 15 mil pessoas. Falei, caralho. Olha isso aqui, mano. Pô, vamos pegar esse stand aqui. Antes do tráfego pago. Vamos fazer uma feira? Tal, não sei o que lá. Pô, não é possível que a gente não venda um site de R$ 1.890, pô, impossível. Legal. E eu patrocinei essa feira. E nessa feira eu comecei a ver uma galera passando, porra, que legal, e pô, que maneiro, pô, que diferente, pô, que legal. Eu falei, caralho, essa parada aqui é diferente, mano. Dá pra eu vender pra quem eu nem conheço, pô. Dá pra... Falei, pô. E ali eu lembro de uma parada que essa vai viralizar, mano. Essa eu tenho certeza que vai viralizar. Manda bala. Quando eu fiz a feira, eu percebi que quem não te conhece te dá mais moral do que os teus amigos. Cara, isso é verdade. Eu percebi que a pessoa que estava me vendo ali pela primeira vez, ela admirava muito mais o meu trabalho, me elogiava muito mais, queria comprar, queria me ajudar muito mais do que os meus amigos de 10 anos. Do que as pessoas que eu conhecia. Isso é verdade. Então, nessa feira, virou um gatilho forte. Estalou. Dali, acabou a feira, foi um sucesso. E eu já fechei a feira em São Paulo. E essa feira em São Paulo do empreendedor foi o que mudou a minha vida. Porque foi lá que o Thiago Bispo me conheceu, me apresentou para os caras do Buscapé, foi lá que eu conheci o Thiago Rotonto, foi lá que a X-Tech apareceu na televisão, eu dei entrevista a primeira vez, foi lá que eu falei assim, opa, calma aí, pô, existe um mundo da internet, existe um mundo da tecnologia e, porra, aqui tá acontecendo. Aí eu me joguei em São Paulo. Quando eu me joguei em São Paulo, o que aconteceu? Porrada. Pô, mas onde é que é teu escritório? Quantas pessoas tem no teu time? Eu falei, eita, porra, aqui o jogo é diferente. E aí foi onde eu tive, a grande sacada da minha vida. Que eu falei, eu preciso fazer case para chegar em São Paulo com mais bagagem. E aí eu olhei num evento de e-commerce um dado que o Nordeste era o maior comprador de internet do Brasil. Então tinha, porra, o cara de São Paulo, que era o público que mais comprava online no Brasil. Nordeste. Por quê? Porque lá não tinha as lojas, então eles compravam online as coisas aqui. E aí, nesse momento que eu vi esse dado, eu falei, porra, é isso. Eu vou pro Nordeste para ajudar as empresas do Nordeste a criarem loja virtual. Porque o maior problema do Nordeste no e-commerce era o quê? Era o frete. E eu falei, pô, se eu faço uma loja do Nordeste abrir o e-commerce, ela não vai ter problema com o frete, porque o frete vai ser do Nordeste pro Nordeste. Cara. E aí eu vou pro Nordeste e literalmente faço uma invasão. Salvador, Recife, Fortaleza. Meu irmão, começa a fazer Teresina, começa a fazer loja virtual, Campina Grande, João Pessoa, começa a ir para esses lugares. E aí a vida tem as belíssimas coincidências. Não sei se tu vai lembrar
que na época do polo ali que a gente se encontrou, eu parei de jogar final de semana porque eu virei DJ. Sim, eu lembro disso, cara. Virei DJ porque um amigo meu, numa viagem dessa pra Pipa, me botou uma máscara, eu comecei a agitar a galera, ele falou, pô, tu não topa aí não? Te pago 2 mil pra tu ir tocar nos shows com a gente. Agora. Pra tu animar a galera. Falei, porra, eu pago pra sair, vou ganhar 2 contos pra sair, vambora. E aí eu vou e começo a viajar, São Luís do Maranhão, Teresina, começo a viajar pra esses lugares. Trabalhava já na época bem online, tinha um escritório, mas pô, meu papel sempre era muito pra fora da empresa. E aí começa a fazer essa agenda dupla. Então eu ia pro lugar, pô, vai ter show sábado em Teresina. Eu ia na quarta e já começava a prospectar pra vender loja em Teresina, pra marcar entrevista na TV em Teresina, fazia o show sábado, voltava domingo. Então, literalmente, o ser DJ financiou essa minha expansão pro Nordeste. Cara, genial. Entendeu? Então, pô, eu consegui, porque o cara tinha que me pagar passagem, eu só pedia passagem mais tempo, então ou eu fazia antes ou eu fazia depois. Então, aonde eu ia tocar, eu ia prospectar lojista para conseguir fazer o playbook, que era sempre assim, cara, vamos pegar um lojista, vamos ver um grupo de negócio da cidade, vamos tentar ir na rádio da cidade, vamos tentar ir no canal de televisão da cidade. E como eu ia como DJ, essa galera de TV e rádio estão sempre na balada, a abertura então eu era mais fácil. DJ pra... Cara, e aí eu comecei a fazer o rolê. Aí eu, pô, fui o ícone de e-commerce dessa região, do Nordeste, do Brasil na época. Então, muito programa de Globo, muita coisa. E aí chego em São Paulo com, pô, imagem na televisão, imagem em palco, imagem... Aí, meu irmão, o paulista começou a falar, porra, esse cara é especialista, esse cara é uma autoridade no assunto. Aí eu consegui entrar em São Paulo. Aí quando eu entrei em São Paulo, cara, eu entendi que aqui em São Paulo não tem muito mimimi, não tem muito... É dinheiro, irmão. É coragem e bolso. Na época eu tinha coragem, não tinha um bolso. Mas no Brasil do crédito, coragem, irmão, é crédito. E aí comecei a usar o cheque especial, e aí comecei a tomar risco. E aí eu comecei a fazer uma parada muito louca, que hoje é meu lugar de potência. Eu comecei a pegar, fechar os patrocínios, aí eu juntava um grupo de empresas menores para bancar o patrocínio que eu fechei. Então eu comecei a fazer as empresas financiarem o crescimento da minha empresa. E aí comecei a fazer. Cara, não, essa história do você como DJ usar, aproveitar isso pra impulsionar, isso não tava nem no teu livro, hein? Dudu, isso, pelo que eu lembro, não tava nem no teu livro, não Bora Vender. Dudu Pacheco, pode perguntar pra ele aí. Eu fazia exatamente isso. Eu passava normalmente uma semana no lugar, ou antes ou depois, e ia fazendo, ia vendendo loja. Esse foi um dos insights mais legais que eu peguei no teu livro, foi quando você expandiu pro Nordeste. Essa parte do Bora Vender é sensacional. Esse insight que você deu, cara, eu vou pro Nordeste porque lá tem um mercado inexplorado, construiu a marca, trouxe pra São Paulo. Mas aí eu queria entender o seguinte, porque depois que você constrói essa marca, que você vende a X-Tech, você já... considerado deu certo como empreendedor, pelo menos no primeiro momento, você deu certo como empreendedor. Depois que você foi considerado como o cara que deu certo como empreendedor, empreender teve um significado diferente? Acho que não, cara. Para mim, empreender é um estilo de vida. Acho que todos nós somos empreendedores. Às vezes a gente não está empreendendo. Mas a vida é um empreendedorismo, né? A vida é pressão, é problema, é tomar choque, é ouvir não, é ser educado. A vida em si, crescer é empreender. Se você olhar, fazer uma analogia do crescimento do ser humano, da evolução do ser humano, bebê, criança, adolescente e tal, é empreender, mano. É muito mais sobre empreendedorismo do que como qualquer outra coisa. Então, literalmente, o ser humano... que ele... E eu não estou falando abrir um CNPJ. Empreender sim. E ser empresário são duas coisas diferentes. Mas o ser humano que ele acaba não empreendendo na vida dele, ele simplesmente sentou no banco do carona. E aí ele está dependendo de um chefe, ele está dependendo de um emprego público, ele está dependendo de um governo, ele está dependendo de uma porrada de coisa. Que hoje é a realidade da velhice brasileira. A terceira idade brasileira está no banco de carona do governo. Não se sabe, ninguém hoje, os seus 50, 60 anos principalmente, que trabalha e recolhe seus impostos bonitinho, tem convicção de que está salvo pela Previdência. Tem vários especialistas que já fizeram essa conta.
Então, o cara hoje, que recolheu a vida inteira essa parada, hoje... E só depende disso. Ele tem esse problema. Então, empreender é um estilo de vida, não só... Então, eu acho que empreender é um estilo de vida e eu acho que tem esse ponto. Acho que todos nós somos, por instinto e essência, empreendedores. Mas a gente nem sempre está empreendendo. E tá tudo bem. Tem momentos que você não está empreendendo. Você não tá. Você fala, puta, mano, não tô empreendendo. Então, eu acho isso. Agora, ser empresário, aí é o bicho mais embaixo. Aí é ser responsável pelos outros... Aí é tomar risco. Aí é, aí é vender hora. Quem é empresário é isso, irmão. É vender hora. Ah, não, porque eu fiz um produto tal, mas isso der merda. Então, no final, é um bicho de 7 cabeças. E aí, tem que tomar muito cuidado hoje com a internet, porque eu tento ter esse cuidado. É muito fácil você estar numa determinada posição e querer falar, entendeu? Ah, porque é assim, bababá. Eu conheço herdeiro que se deu bem e ficou maior. Eu conheço gente que veio do nada e ficou maior. A única coisa certa é quem aguenta mais pressão vence. Ensinamento do esporte. Isso é fato. Quem aguenta mais pressão vence. Quem aguenta mais pressão vence. Quem é responsável com o dinheiro quebra. E eu acho legal, com base nesses ensinamentos que você está passando para a gente, até da gente empreender, né, questão de empreendedorismo ser um estilo de vida, é importante a gente entender o seguinte também. Você, assim que você vendeu a X-Tech, pelo menos estou me baseando no que eu li da tua história, do que eu conheço dos bastidores. Você começou também a investir em muitas startups, como investidor anjo, e em algumas que você pode ter, como você bem disse, dado uma porrada e acertado aquele investimento, outras talvez você não tenha acertado. Foi um período diferente da tua vida quando você entrou nessa de ajudar outras startups, de investir? Não. Teve nada de ajuda. Simplesmente eu entendi o jogo do conhecimento técnico, do poder de um especialista e do poder de um founder. E quando eu simplesmente vendi a empresa e coloquei um dinheiro no bolso, eu falei, cara, eu preciso continuar alimentando o meu posicionamento de marca. E qual é a maneira mais inteligente de fazer isso? Investindo em outros empreendedores para me posicionar como investidor e para botar o meu dinheiro em coisas que podem me gerar dinheiro. Então, é um dinheiro que vai me gerar autoridade, vai me gerar acesso, vai me dar acesso a conhecimento dos founders e automaticamente vai me gerar mais dinheiro. Então, melhor do que fazer uma viagem, melhor do que comprar uma camisa que daqui a pouco está estragada, é eu ser investidor. Então, a motivação que me fez começar a investir em startup não foi a give back, preciso devolver. Não, até porque eu fiz uma venda de 14 milhões quando eu vendi a X-Tech. Então não era essa parada toda, give back, vou... Não, porque eu tava formando aquela parada que eu te falei. Cara, não dá pra se iludir, entendeu? Sim. Então, a primeira parada que eu fiz foi essa. Foi entender, de falar assim, cara, eu entendi o poder da autoridade, eu entendi o poder do reconhecimento. Como é que eu oxigeno a minha imagem dentro desse ecossistema de startup e tecnologia do Brasil? Investindo em outras empresas. Porra, então beleza. Então, ao invés de eu comprar um relojão, ao invés de eu ficar não sei o que lá, eu vou investir em outras empresas, vou formar um portfólio e isso me chancela como investidor. Então, eu saio da caixinha só de empreendedor e vou para uma caixinha de investidor. Foi construção de marca. Então, porra, eu falei, cara, eu preciso fazer esse movimento. Para mim é interessante. E eu não perco dinheiro, meu dinheiro ainda tá ali. Tanto que eu acertei pra cacete. Botei 1 milhão, virou 5. Botei 2, virou 40. Botei 50 mil, virou 600. Errei pequeno e acertei grande. Até hoje. Tenho 47 investidas. Cara, você investiu em 47 startups diferentes. Porque aí depois tu vai ganhando Sim, aí você vai reinvestindo. Esse cara é maneiro. Então, por exemplo, a Rise, de eFoil. Eu amo eFoil, o founder é maneiríssimo. Conheci o cara num hotel, num class do G4. O cara me ensinou a andar na prancha. Falei, brasileira. Fábrica. Eu falei, porra, tá maluco. Toma aqui um dinheiro, quero fazer parte dessa parada. Sempre negociando bem, sempre fazendo um bom deal. Mas é isso. Porque no final, na minha organização, existem várias formas diferentes. Existe, comprar um pedaço da história. Então, por exemplo, eu investi na SpaceX. Lá atrás. Cara, eu queria um pedaço da história, entendeu?
Não botei uma quantidade de dinheiro absurda, não é o dinheiro que vai mudar a minha vida, mas, pô, você pegar 100 mil dólares e fazer parte, porra, do bagulho que pode colonizar o universo, tá de sacanagem. Eu tenho que viver essa porra, eu tenho que fazer parte disso. Às vezes eu recebo uma carta do Musk lá em casa de investidor, de porra, muito maneiro. Pô, maneiro demais. Porra, então tem coisas que no final do dia, que pelo menos eu criei essa relação, que, cara, é legal. Porque ver outro exemplo que pô, não é tão público, mas acho que vale eu citar aqui, é filantropia, mano. Filantropia é uma parada irada. Eu tenho o meu instituto, que hoje a minha esposa lidera, junto com meu pai e com a minha mãe, e agora com a minha filha. A gente ajuda crianças, então a gente normalmente ajuda em torno de 2 a 3 mil crianças por ano. Pô, legal demais. Então é muito legal, muito bacana, porra. A gente se sente muito revigorado com isso. Meus livros todos são pro Instituto Ayrton Senna. Meu foco é criança. Criança. É ajudar causas infantis. E agora a Antônia nasceu prematura, a gente tá vendo como é que a gente vai poder ajudar alguma neonatal infantil. Então, não sei se eu construo, não sei, a gente tá vendo Estudando sobre isso. Mas eu adoro. Mas existe uma filantropia, que é uma filantropia pública / network, que é verdade. Não adianta a galera, a internet vem de mimimi. Existem os jantares de filantropias anuais, que são verdadeiras reuniões da sociedade de elite, aonde a gente se reúne para poder se conscientizar da realidade e juntos ajudar a sociedade. E construir relacionamento. E o que as pessoas fazem para criar essa dinâmica? Porra, um faz o leilão do relógio, o outro faz o leilão de uma vaga de curso, o outro faz o leilão de uma moto. Então, todo mundo pega algum ativo interessante e faz a doação para essa instituição poder fazer o leilão. E, no final, é uma grande ferramenta social. Sempre foi, desde que o mundo é mundo. Porra, eu adoro, cara. Eu acho super legal, porque é um negócio que tu tá com a galera bacana, você educa politicamente, você influencia pro bem, você, pô, vai lá, dá um lance em coisa legal. Agora no leilão do Ronaldo, por exemplo, pô, eu peguei uma experiência pra uma vinícola de conhaque, não é vinícola o nome, mas pra uma fazenda de conhaque na França, mano. Aí o cara da Inteligência Limitada tava lá, o Vilela, eu falei, tu vai comigo se eu der o lance, levar, ele voa. A parada virou uma grande atmosfera legal do bem, entendeu? Então isso é uma outra coisa que você vai aprendendo. Então, cara, hoje eu acho que eu tô num nível de maturidade financeira, não de quantidade, tá, galera? Tô falando de maturidade, do que eu faço com o meu dinheiro. Que a equação é muito favorável, entendeu? Muito legal você poder fazer o bem, podendo adquirir uma parada legal, podendo envolver as outras pessoas, podendo... E o mais engraçado, de todas as coisas que eu comprei nesse tipo de leilão, sabe quantas eu usei até hoje? Nenhuma, mano. Ou não tem agenda, ou não sei o que lá, ou eu dou pra alguém, ou eu dou pra um cliente. Acaba que na correria ali você fecha e faz o bem. E aí eu falo isso, olha que legal. Olha como o negócio tem inteligência, olha como o negócio, porra, envolve. E no final do dia tu não tá ali pelo uso, sacou? Tu tá ali pelo, fazer parte daquela parada. Então, Gerando Falcões, Amigo do Bem, Ronaldo Fenômeno, Instituto Neymar. Pô, causas que são muito legais e que se torna divertido e que isso acaba fazendo você educar a sociedade em prol de causas legais. Então, acho que investir em startup é muito sobre isso também, entendeu? Cara, você conseguiu trazer os lados tanto da questão da filantropia com o lado do networking. Cara, você conseguiu encaixar os três de uma forma genial. E eu também acho legal, assim, a gente fazer essa pergunta. Eu não te vejo falando muito sobre, nos outros podcasts, obviamente acompanho vários que você participa, sobre talvez essa questão meio que espiritual, se assim a gente pode dizer, porque essa é uma pergunta que algumas pessoas elas levam isso até como crença, que é o fato de acreditar de que tudo que está acontecendo com ela tinha que acontecer. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Você acha que tudo que aconteceu com você, que continua acontecendo, é algo que está escrito, é algo que realmente tinha que acontecer porque é como se fosse uma missão sua? Ou você acha que tudo também tem o seu mérito de você ter batalhado, construído e dedicado horas a fio para isso? Eu acho que a vida é um grande Você Decide. Lembra do Você Decide da Globo? Lembro. A vida é um grande Você Decide. Você tem várias decisões que você toma, de coisas que você fala, de como você fala, de onde você tá, como você tá. Então, pô, já fechei vários negócios por estar em determinados lugares bem vestidos, que se eu não tivesse bem vestido, provavelmente teria passado batido. Já tive situações que eu tava em lugares onde, pô, eu resolvi falar algo que eu não precisava falar e aquilo ali acabou fechando uma porta. Assim como eu já tive mesas que eu pude contar determinada coisa que o cara falou, porra,
eu conheço alguém que faz isso que você precisa, vou te conectar com ele. E eu fechei uma permuta gigante. Então imagina, eu tô com a minha casa lá de campo. Aí eu preciso fazer agora uma etapa da obra que é terraplanagem. Aí no G4 Vale pelo Brasil, eu fiquei o primeiro dia com 6 mentorias. Legal. De bastidor. A primeira vez que eu vi a agenda, eu fiquei meio assim, porra, mano, vou ficar só no bastidor no primeiro dia, vou só fazer palco e tal, não sei o que lá. Aí, a primeira reação que eu tive foi ruim. Foi tipo, porra, que saco, tá ligado? Só que ficou uma agenda muito política, muito financeira. E esse assunto é mais o TG que cobre. Sim. Aí eu falei, porra. Fiquei assim de início. Aí, beleza. Aí depois eu parei pra pensar, falei, cara, no final do dia aqui no G4 a gente senta na cadeira de entrevistador. Ou seja, a parada mais chata que tem é ficar de entrevistador, tá ligado? Tipo... Bastidor, eu sou o protagonista. Sim. No palco, eu sou o coadjuvante do convidado. Com certeza. Cara, aquilo virou uma chave, eu me empolguei. Falei, pô, vambora. Cara, eu conheci 3 donos de terraplanagem. Ainda pôde escolher. Tem noção dessa porra? De 12 mil pessoas. De 300 convites VIPs. Que tinham mentoria com a gente. Ainda podia cair na mentoria com o Thales ou com o Nardon. 3 donos de terraplanagem caíram na minha mentoria. E os caras muito maneiro, e eu consegui dar uma resposta que ajudou os caras. E os caras falaram assim, mano, eu faço sem custo pra você a tua terraplanagem. Tô falando tranquilamente de uma economia de 500 mil reais a 700 mil reais. Caramba, cara. Tranquilamente. Que eu, numa resposta, consegui gerar um valor pro cara poder virar e falar uma parada dessa. Aí tu fala assim, porra, não é destino, irmão? Mas foi uma decisão, não foi? Eu podia ter, porra, arrumado a confusão, nego ter me entubado no palco, eu não ter dado a mentoria e não conhecido os caras. Então, a gente tem o poder da decisão. A decisão vai te colocar num lugar. E nesse lugar vai acontecer alguma coisa. Então, sim, nós somos responsáveis por várias situações. A gente não pode terceirizar essa responsabilidade. Então, se você está sempre feliz, se você está sempre arrumado, se você está sempre em movimento, tem uma série de coisas que, coincidentemente, pessoas que fazem aquilo acabam passando mais oportunidades na frente dela. É isso. Essa é a verdade. Desde você mandar uma mensagem para alguém, desde você falar demais. Quantas vezes tu não fala demais e queima cartucho? Eu falo isso, eu ensino isso hoje na minha aula. Eu falo, o maior problema de algumas empresas e de alguns vendedores é não administrar a informação que ela tem do produto. E aí ela não cria uma consciência no cliente. Ela cria uma dúvida. Que ela fala demais, aí o cara, porra, essa porra tá muito bom pra ser verdade. Ela fala demais, o cara fala assim, porra, não entendi tudo. Ela fala demais, o cara fala, porra, eu não sei nem como é que eu uso tudo isso. Então hoje, para um vendedor saber administrar a informação, é uma potência. Então eu acho assim, existe, sem sombra de dúvidas, o destino, existe tudo mais. Eu sou um cara altamente espiritualizado, por ter uma conexão com Deus, aí sou muito grato, as coisas dão muito certo pra mim, pra minha família. O meu cachorro vive 15 anos, a minha mãe é super bem, meu pai é super bem. A gente vem de uma família vencedora, por conta eu acho que a gente faz o bem, que a gente tal. Então eu tenho uma espiritualidade assim, muito alinhada. Muito alinhada. E eu acho que é um pouco dessa construção de relação, porque das vezes que dá merda, eu também não culpo. Nas vezes que dá certo, eu agradeço. Então, eu acho que no final do dia, cabe como a gente... Qual a nossa postura com o nosso destino? A gente está numa postura receptiva para ele, a gente está numa postura negligenciando ele. Fica aqui o questionamento. E legal demais esse teu ponto, porque é a gente juntar algo que a oportunidade vai chegar para você. E aí, simplesmente, você vai lá e aproveita essa oportunidade ou não com as condições que você tem. Mas eu também queria, né? Essa é uma das perguntas que eu tinha preparado para te fazer, que eu acho que pode ser muito interessante até para você responder. Você, além de ter sido colocado como um dos principais empresários do país, você também é colocado como um cara... que se relaciona muito bem, que tem uma agenda de networking muito grande. Você, ao longo da tua trajetória, você contou pra gente como isso foi se consolidando, vendo teu pai, aprendendo com outras referências.
Mas você acredita também que a pessoa que hoje ela não é muito sociável, ela consegue desenvolver essa habilidade de se relacionar melhor, de crescer, de construir networking? Você acha que isso é possível ou isso é uma coisa que vem de berço? Não, eu acho que é possível sim. Eu acho que quando você está num ambiente que as pessoas têm os mesmos princípios e valores, naturalmente você fica mais conectado. O que eu acredito é que tem pessoas que realmente elas não têm um problema de se relacionar. Eu acho que tem as pessoas que têm um problema de se relacionar e essas são as mais sérias em relação a isso, mas isso também não garante sucesso. Claro. Tem as pessoas que têm a dificuldade de se conectar. Então elas são excelentes pessoas para se relacionar, mas elas não são pessoas para criar relações. Tem diferença. E você terceiriza isso. Você pode pagar alguém para te ajudar a apresentar pessoas. Simples assim. Então, pô, você não é um cara muito... É difícil você ensinar um cara a se relacionar. Esse cara, naturalmente, ele vai ter menos amigos, ele vai ser mais assim, é normal, é característico. Sim. Agora, você consegue, se o teu problema é se conectar, você consegue contratar pessoas para te conectar às pessoas. Para te endossar, para apresentar, para abrir portas. Isso é um trabalho antigo, pô. Jesus tinha 12 apóstolos. Que levavam as pessoas até ele. Que ajudavam a repetir o que ele falava para converter as pessoas. Então, no final do dia, é só você entender o que você precisa. Agora, você consegue desenvolvendo essa habilidade. Agora, o mais importante é a relação. Ela sempre vai existir pela utilidade. Você é útil para quem tu quer se relacionar? Porque a utilidade trava a relação, mano. O que você acha que é o maior problema de acabar casamento? Dinheiro ou relação? Difícil. Pô, irmão, quando o dinheiro acaba é difícil a relação se manter. Verdade. É difícil, pô. É difícil. Ver uma sociedade acabando porque tá dando muito dinheiro. A empresa. É mais difícil, pode acabar, mas é mais difícil. Agora, quando o dinheiro acaba, acaba tudo, irmão. Acaba a amizade, acaba a sociedade, acaba casamento. Por causa da utilidade, não é por causa do dinheiro. É a utilidade que o dinheiro gera. Então não tem jeito. Sempre que você conseguir ser útil, seja intelectualmente, financeiramente, o que for, o mundo ao seu redor vai se abrir. Agora, o que você faz com aquela relação, o como você se relaciona, aí são outros 500, entendeu? Por isso que a galera fala, porque ter dinheiro. Ter dinheiro também dá trabalho, mano. Você tem que filtrar mais as pessoas, você tem que filtrar mais o que você fala, você tem que filtrar mais os ambientes, você é julgado o tempo todo, você sempre é o vilão no Brasil. Por que o G4 cresce tanto? Porque o G4 é o único lugar que o cara ambicioso, rico, que tá crescendo, que quer crescer, ele é bem-vindo. Ele é admirado. Imagina. Ele é admirado. E eu ainda acho legal a gente entender, por mais que você já tenha colocado várias vezes em outros podcasts como é que surgiu a G4. A G4 ela surgiu com um propósito de ajudar outros empresários numa forma de mentoria, de curso. Como é que foi esse início para vocês dos Vingadores se juntarem para criar a G4? Cara, a gente dava palestra na época, tinha escrito livro, já começava ali o Instagram a ser um canal que gerava uma demanda de, pô, como é que eu aprendo mais com vocês? Como é que eu aprendo mais com você? Como é que eu aprendo mais com você? A gente acabava a palestra, tava numa modinha de curso online também, de palestrante, então acabava a palestra, a galera ficava esperando, pô, não tem nenhum curso online não para aprender mais com você e tal. Então a educação tava passando por um momento de descentralização ali, onde o indivíduo tava maior do que a instituição. Então começava a nascer ali os mentores, os cursos, etc. Mentorias e mentores. O Thales sofreu um acidente, eu já fazia educação para e-commerce, então eu já ensinava a galera a montar loja virtual. E o Thales, quando sofreu esse acidente, ele falou, cara, vou escrever um livro. Aí ele falou, cara, o brasileiro não lê, quer saber? Eu vou fazer um curso. Legal. E aí ele convida a gente e o negócio começa ali num movimento de, cara, vamos fazer um curso para ajudar os empresários a pensar com cabeça de tecnologia. E nasce. E aí, cara, desde a primeira turma a gente viu que a parada era maior do que aquilo. Na terceira turma a gente estruturou já aquilo como uma empresa. No terceiro ano a gente olhou para aquele resultado e falou, cara, acho que a gente tem que
cair pra dentro aqui, gastar mais energia. E aí, quando a gente fez 5 anos, o Thales falou, cara, eu vou... Ele já tinha vendido a Singu pra Natura. Ele falou, cara, eu vou, cair pra dentro aqui como CEO, como presidente, ele é bom de time pra caramba, vou fazer time e tal. E eu e o Nardão ficamos um pouco mais satélite, ajudando em tudo, das missões que o negócio exige. E ele fica mais com essa parte do dia a dia ali, liderando a galera e tal. E tamo indo bem. A G4 é uma das empresas que mais cresce no país e em breve tá batendo ali, né? Vocês já bateram 500 milhões de faturamento, né, 500 cara? com 100 de caixa. Então, absurdo. E eu acho que por essa experiência que vocês já tiveram com diversos empresários, principalmente você ali, estava contando do lado de mentoria, o que você acha hoje que os empresários, os principais comportamentos, porque é muito fácil falar dos principais acertos, mas das principais falhas que vocês encontram, que os empresários chegam com essas demandas para vocês, hoje lá chegam na G4? Cara, muita dúvida de cultura, de como construir cultura. Sempre uma empresa muito de dono, pouco de líder. Sempre uma empresa com uma arquitetura de canal de distribuição também monocanal, né? Então o cara sempre tem um canal muito relevante na empresa dele, ele não consegue ter uma distribuição com capilaridade. Então as empresas acabam sendo muito monocanal, vendo muito no Mercado Livre, vendo muito na loja. Então você vê que não tem uma estratégia de canal muito bem definida, não tem desenvolvimento de canal. Que mais? O Brasil é um país da oportunidade, então você vê normalmente sempre um cara que está ali na frente com uma vontade maior do que um plano. Então a vontade do cara é maior do que o plano que ele tem. Então é um cara que está indo numa direção pela raça, não pela capacidade e pelo potencial. Acho que esses são os daria para enumerar mais uns 30 motivos em contrário. Não, cara, o Brasil é um puta país empreendedor. O brasileiro é forte como empreendedor. A questão é que ser empreendedor faz você ganhar dinheiro. Para construir algo grande, gigante, você tem que ser gestor. Então, o nosso papel é fazer o Brasil o país do gestor, não só do empreendedor. É levar o empreendedor para o lado da gestão. Que é o quê? Que é intencionalidade, é plano, é estratégia, é métrica. O empreendedor brasileiro é maravilhoso, cara. Os caras que sentam lá, as histórias são inacreditáveis, mano. Os caras, às vezes, 30 funcionários fazendo 150 milhões por ano, vendendo papel. Os caras, às vezes, com uma empresa de vistoria de autoveicular, faturando 60 milhões por ano, com 40% de margem. Quantidade de indústria brasileira, distribuidora brasileira, que fatura entre 50 e 150 milhões por ano, é absurda, de 2 donos. Estamos falando de um negócio que deixa 10, 20 milhões para cada um por ano. Pega um helicóptero e sobrevoa uma cidade, você vai ver a quantidade de casa com piscina que tem. Aquilo ali é um empresário médio brasileiro, pô. Não estou fazendo um corte da sociedade. Já tem 1 milhão na favela, sim. Mas olha a quantidade de casa com piscina. Pega São Paulo, dá um voo de 1 hora. Você vai ver a quantidade de condomínio de casa com piscina. Ou seja, a prosperidade existe. Só que esse cara trabalha muito, é refém do negócio, blá, 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 blá. A gente só quer dar mais repertório para ele poder ganhar mais dinheiro, proteger mais o negócio dele. Qualidade de vida, como você falou. Pro empreendedor brasileiro, não ser aquele empreendedor do voo de galinha. O cara ganha dinheiro, depois o negócio acaba. O cara ganha dinheiro, o negócio acaba. E vira um ciclo. Cá pra nós, empreender no Brasil é zero fácil, né, irmão? É isso que eu ia perguntar pra você. Você tem muito fator externo influenciando o teu negócio. Você tem a economia, você tem a política. É foda. Empreender no Brasil é hostil? É um território hostil pro empreendedor? Cara, eu acho lá fora mais hostil, porque lá fora tu tá competindo com os melhores, né? Eu acho a competição com o melhor... Vamos fazer uma analogia com o polo aquático. O que tu prefere? Pegar um time com Perrone ou jogar na água gelada? O que tu prefere? Jogar na água gelada, óbvio. Óbvio, pô. Pegar o time com um brasileiro que é o melhor do mundo. Eu joguei com ele, minha geração. Eu cheguei a ganhar dele. Era uma alegria intangível. Ganhar quando tu jogava contra o cara e ele nem era ainda o Perrone que é hoje. Mas, pô, é óbvio que tu prefere jogar na água gelada.
Brasil é água gelada. Vai da câmera, o aquecimento vai ser uma merda, mas é de igual para igual. Tem oportunidade, o mercado endereçado é grande, o Brasil é grande. O cara também tá na água gelada. O cara também tá na água gelada. E ele não tem o Perrone. Então é isso, irmão. Agora, lá fora não. Lá fora o Perrone tá no outro time, entendeu? Lá fora tem a porra de um asiático chinês lá, de um porra indiano, bom pra cacete da IA, que tá... Então, o Brasil é uma bela arena pra empreender. Bela arena pra empreender. A água tá gelada, mas tá gelada pra todo mundo. A água tá gelada, mas tá gelada pra todo mundo. Esse é o corte. Muito bom. Pra gente finalizar, Alfredo, eu acho que é importante demais, isso também é uma outra pergunta que a gente sempre faz aqui no programa, que assim como a gente colocou como você sendo a referência profissional hoje no nosso programa, e falando das suas referências profissionais, o interessante também é que você sempre deixa um conselho para as pessoas hoje que estão te vendo como a referência profissional. E aí a gente pode ir tanto para o lado dos empreendedores ou só profissionais que querem ser profissionais melhores, querem batalhar, querem prosperar, longe um pouco do lado empresarial que você está mais acostumado. Qual conselho você daria para jovens profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, que estão querendo empreender ou então que querem se tornar empresários? Um conselho bem geral. Eu acho que é um conselho genérico para todo mundo que quer prosperar. A primeira coisa é você descobrir o teu lugar de potência. O segundo passo é você passar a maior parte do tempo nele. Depois você se tornar cada vez mais produtivo. Depois você conseguir aprender a atribuir o resultado ao que você faz. Tudo que tem atribuição direta do resultado para o trabalho é caro. O Google e o Facebook só são a mídia mais cara do mundo porque eles te mostram exatamente o resultado que eles te dão. Então não é só sobre fazer resultado. É sobre você atribuir resultado ao que você faz. Depois, torne previsível a tua potência. E aí, meu amigo, é sobre um jogo de posicionamento e valorização. Porque tudo aquilo que é bom, dá resultado e é mensurável, as pessoas estão dispostas a pagar caro por isso. Perfeito. Alfredo, muito obrigado pela tua participação, cara. Eu não tenho nem palavras para agradecer o tempo que você está disponibilizando aqui pra gente. A tua agenda é uma doideira, uma loucura. Você tá cada hora, você tá num canto de São Paulo, ou então no Rio de Janeiro. Só de você estar aqui já é um baita carinho. Eu tenho certeza que você só vai crescer cada vez mais e você pode ter certeza que todo mundo ali que já jogou contigo, que já viu você crescer, todo mundo não só torce muito, mas te admira muito e, pô, só tenho a agradecer pela tua participação, cara. Cara, tamo junto, parabéns pela iniciativa aí, espero ter agregado pra turma. Pô, com certeza, cara. E bora vender, tamo junto. Vambora. Pessoal, só agradecer aqui mais uma vez pela participação do Alfredo. A gente vai encerrando mais um episódio do podcast Bússola Profissional. Em breve a gente vai estar colocando lá, vou colocar, obviamente, quem não conhece o Alfredo, mas vou colocar todas as redes sociais dele aqui, tudo embaixo, assim como as minhas redes sociais também, as redes sociais do Bússola. E fico por aqui, até o próximo episódio. Um abraço.